Bom dia, pessoal. Hoje é 8 de fevereiro de 2019, é uma sexta-feira. Eu sou Nando Catarino, sou criador do grupo de ajuda e do canal do YouTube Alzheimer e Você. Eu queria falar com vocês sobre medicamento de uma forma bem basiquinha para vocês entenderem a função dos medicamentos. Então vamos lá. Eu vou falar principalmente pelos que eu uso na minha mãe ou que eu já usei, tá? Existem outros, né? Por exemplo, existe a donepezila, existe a rivastimina, existe o cloridrato de memantina, né? Esses três que eu citei, além de ser fornecido pelo SUS, eles têm a função de retardar o Alzheimer, tá? O que eu uso na minha mãe, desde o início, é o cloridrato de memantina. O que faz a diferença aí? É que a donepezila é dada para um estágio, a rivastimina é, se eu não me engano, de leve a moderada, né? E o cloridrato de memantina já é de moderada para avançada, que eles costumam dar. Tem mais eficácia, né? A função é essa, é retardar o Alzheimer. Aí eu vejo muita gente falar, mas eu dou a memantina para minha mãe e não vejo resultado, né? Então, aí que tá. Esse medicamento de retardar o Alzheimer, não tem como a gente ver o resultado mesmo, tá? Esses resultados foram colhidos em experiências laboratoriais, né? Que forma é feita essa experiência? É feita com placebo, né? Então eu pego lá, sei lá, 100 pessoas com Alzheimer, né? Para 50 delas, eu falo que estou dando memantina, mas eu dou um comprimido igual, só que é água, farinha, açúcar. E para as outras 50, eu dou o medicamento correto, né? E após um certo período, eu analiso o avanço da doença. Foi feito isso com todos esses que eu citei, donepezila, rivastimina, cloridrato de memantina. Todos eles passaram por esses testes e ficou comprovado que as pessoas que usaram, que tomaram realmente o medicamento e não o placebo, elas tiveram uma qualidade de vida melhor, né? Demorou um pouco mais para a doença avançar. Então a gente no dia a dia não vai ver isso aí. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, então eu vou dar para minha mãe um placebo e para meu pai eu vou dar a memantina para ver se funciona. Não, você dá para os dois, né? Então a função desses medicamentos é essa, é evitar, atrapalhar, por exemplo, o crescimento das placas beta-amiloides, que é elas que interrompem a cognição, tá? Que impedem os neurônios de se comunicarem. Então eles retardam o avanço dessas placas. E com isso prolonga a qualidade de vida do portador de Alzheimer, tá? Eu vou, depois da hora que eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar os nomes fantasia também, eu vou inserir aqui no vídeo para ficar mais fácil de vocês identificarem. Mas acostumem a entender o medicamento como o princípio ativo, tá? Porque, por exemplo, a memantina, você tem o Alois, você tem o Heimer, você tem o Als, todos eles são memantina, né? Só muda o nome fantasia. Então acostume-se a falar com o nome fantasia e a pedir a receita pelo nome fantasia. Que, como eu já disse no outro vídeo, quando você pede pelo nome fantasia não, pelo princípio ativo. Quando você pede pelo princípio ativo, você pode tanto comprar o fantasia, se ele tiver mais barato, como comprar o genérico. E se o médico receitar para você Alois, por exemplo, você só vai poder comprar Alois. Você não consegue comprar o genérico porque a farmácia não vende, né? Então, tanto para Alzheimer como para qualquer outra coisa, peçam sempre para o médico receitar pelo princípio ativo. Que aí você vai ter uma possibilidade de barganhar preço, né? Porque qualidade, como eu já disse também em outro vídeo para vocês, é igual. A diferença é, quando ele é de marca, às vezes ele tem um ou outro componente a mais para aliviar possíveis efeitos colaterais. O que não quer dizer que seu parente, seu pai, sua mãe, o portador de Alzheimer vai tomar
um genérico e vai passar mal. Não. Né? Minha mãe toma genérico há 10 anos e tá tudo bem. Não tem problema, tá bom? Outro medicamento que eu queria citar para vocês, né, que eu vejo muita gente reclamando, paciente agitado, tal. Novamente, existem outros. Eu vou falar sobre o que eu me dei bem desde o início. Minha mãe, ela recebeu a indicação, o receituário do Aldol, né, que é haloperidol. E ela usou por um mês, porque ela estava muito agitada. Só que esse haloperidol, olhando a receita, a bula dele, eu fiquei muito preocupado, porque ela fala que pode causar morte súbita. Então, se o próprio fabricante informa isso, eu não me sentia à vontade para dar. E aí foi substituído por quetiapina, que também tem a função de combater a agitação, né? A quetiapina, gente, o que ela faz? Ela baixa a atividade cerebral. Então, quando você passa a dosar a quetiapina diariamente para o idoso, automaticamente ele vai ficando mais calmo, né? Mas isso não acontece da noite para o dia. Você não dá quetiapina hoje e ele já vai acalmar hoje. O certo é, como qualquer outro medicamento que mexe com o cérebro, você dá cerca de 40, 60 dias e aí o organismo já vai estar habituado, né? E aí sim a gente tira as conclusões, se está sendo útil, se tem que aumentar ou se tem que diminuir, né? Que eu falo também isso sobre em outros vídeos, sobre o ajuste de medicamento, tá? Então vamos lá, a função da quetiapina é essa, é deixar o paciente mais calmo. Obviamente que ele ficando com o raciocínio mais lento, né, menos agitado, isso também facilita o sono, né? Então, a quetiapina ela pode dar atordoação, ela pode dar sonolência, porque ela baixa a atividade cerebral, tá bom? Um outro medicamento que eu quero falar para vocês é o Zolpidem, né? Que o Zolpidem é o seguinte, ele é tipo um Boa Noite Cinderela. Quando que é interessante ter o Zolpidem? Né? Se você vai iniciar o tratamento com quetiapina, por exemplo, se o paciente está muito agitado, seja quetiapina ou seja haloperidol, qualquer outro que lhe receitarem, o paciente está muito agitado. Até esses medicamentos fazerem efeitos, vocês vão sofrer noites mal dormidas, tanto para vocês que estão cuidando quanto para o idoso, né? E embora faça muito mal para a gente, né, que depois a gente não consegue trabalhar no dia seguinte, para o idoso que tem Alzheimer, que tem a demência, o mal é triplicado, né? Porque a pessoa já tem a demência, já tem uma dificuldade de raciocínio e aí não consegue dormir, fica terrível, né? Fica insuportável para ele e naturalmente acaba ficando insuportável para a gente também, né? Então o que eu aconselho, que funcionou para mim e deve funcionar para vocês? Enquanto o idoso não estiver totalmente adaptado à quetiapina ou qualquer outro para baixar a agitação, solicite para o médico receitar Zolpidem para vocês. Porque o Zolpidem, ele, por ser um Boa Noite Cinderela, vai relaxar na hora. 4, 5 minutos após tomar, a pessoa vai estar já dormindo. O que eu percebo na minha mãe, e talvez aconteça com vocês também, não sei, é que o Zolpidem, assim, eu dou para ela, aí ele dá um pico de agitação. Nesses 4, 5 minutos de fazer efeito, ele dá um pico de agitação. Minha mãe começa a falar, começa a xingar, aí depois abaixa, né? Não sei se é um efeito colateral que acontece com ela ou se faz parte do medicamento. Mas se acontecer isso com vocês, fiquem tranquilos. Deixa ele dar o pico, que depois ele abaixa e vai ficar tudo bem, né? Então eu recomendo que vocês tenham ele em casa para usar como coringa. Ele não é um medicamento para usar diariamente, ele não é um medicamento de uso contínuo, tá? Na própria bula fala para não usar continuamente. Mas para quebrar o galho, numa noite mal dormida, né, ele funciona. Tá? Para quebrar o galho, até que a quetiapina faça efeito, ou qualquer outro medicamento venha fazer efeito, ele funciona e funciona muito bem. Tá bom? E tinha mais um medicamento que eu queria falar. A galantamina. A galantamina, eu comecei agora o tratamento porque ela custa caro,
30 comprimidos, são R$ 200. E eu consegui através do SUS. O SUS fornece. Só que o SUS começou a fornecer em novembro. Em dezembro houve uma sacanagem aqui na farmácia de alto custo aqui da nossa região, que sumiram as receitas. Eu mesmo tinha levado 4 receitas de galantamina, sumiram as receitas de galantamina do meu pai, sumiram as receitas da minha mãe, né? A galantamina, a função dela é auxiliar a cognição, né? É promover, né? Enquanto a função da memantina dos outros é retardar o Alzheimer, a galantamina ela tem a função de facilitar a cognição, né? Alguns médicos utilizam de associar donepezila com galantamina, memantina com galantamina, né? O meu médico particularmente não queria associar, mas eu insisti e ele associou. Então eu iniciei em novembro com meu pai, mas em dezembro houve esse furto de receitas na farmácia aqui, onde eu pego, e aí foi interrompido. E agora eu consegui novamente, agora no finalzinho de janeiro, novamente receber pelo SUS. Então não dá para eu dizer para vocês ainda se está havendo alguma melhora ou não, porque é como se eu reiniciasse do zero. Ele tomou 30 dias e parou mais 30, quer dizer, é como se reiniciasse do zero. Começamos agora de novo no comecinho de fevereiro. Daqui 3, 4, 5 meses eu vou ter um parecer. Eu quis associar ao meu pai esse remédio porque eu vi um senhor que é conhecido meu que foi tratado com isso. E num período de 6 meses ele melhorou muito. Eu vi melhora na cognição dele. Então por isso que eu quis iniciar com meu pai também. Tá bom? Oriento assim, quando vocês estiverem com muito problema mesmo, não tenham vergonha de falar para o médico. Eu vou ser sincero com vocês, eu cheguei um dia no médico, que eu não fazia noites e noites que eu não dormia, e ele não resolvia o problema da minha mãe. Eu cheguei um dia lá, eu dei um pico de nervoso, estourei com todo mundo, exigi ser atendido. Naquele horário eu não tinha consulta marcada nem nada, eu exigi ser atendido. Depois quando eu entrei no consultório, me deu uma crise de choro. Por quê? Porque já fazia 4 ou 5 noites que eu não dormia. E ele falava que não tinha saída, que não tinha o que fazer. Entendeu? Então não se envergonhem de expor a situação de vocês. Noites mal dormidas levam à loucura. Isso é comprovado, é científico. A gente precisa do sono para dar o restart. Né? Como se estivesse resetando o computador. Senão trava. E trava para você e trava muito mais para quem tem a demência. Então, não tenham vergonha de se expor, de falar, de passar o que está sentindo, para que os médicos realmente receitem os medicamentos para vocês terem uma vida mais tranquila. Eu tenho uma vida bem mais tranquila hoje, mas muito mais tranquila. Tá certo? E o mesmo eu desejo para vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe todos nós.